Hoje nós vamos falar sobre o lema "a não ser pela graça de Deus, poderia ser eu". Um lema que nos remete ao tema compaixão. Vamos falar um pouco sobre isso hoje e vocês vão, com certeza, se identificar e vocês têm a escolha de novamente ter uma visão mais elevada sobre esses conceitos ou ainda continuar com um conceito um quanto ultrapassado sobre isso, sobre compaixão. Nós vamos falar sobre a compaixão essa noite, tá bom? De forma breve, mais rapidamente, em menos minutos, tá bom? Se vocês puderem compartilhar essa live com mais pessoas, eu agradeço muito. E a gente juntos, né? A gente, ao nos dar as mãos, a gente consegue alcançar mais pessoas, auxiliando mais gente, levando uma palavra que nada por acaso chega na hora certa, né? Para muita gente. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o tema de hoje nos remete a gente abordar, a reagir em relação às pessoas com compaixão. E é muito fácil a gente ter compaixão, ter solidariedade com pessoas que a gente admira, o que a gente nunca viu na vida. É muito fácil, né? A gente ter compaixão, ter piedade, misericórdia. Mas difícil é a gente ter esse sentimento com pessoas da família, pessoas complicadas, pessoas de difícil convivência, pessoas que possuem algum tipo de dependência química. Esse é também um lema dos grupos anônimos mundiais, tá? Que vocês vão ver ao término, mais uma vez, vocês terão a conclusão de que serve para toda a sociedade, sem exceção. Vocês vão perceber que não é só para familiar de pessoas que têm dependência química e também não é só para o dependente químico. É para todo mundo, vocês vão perceber. O lema de hoje, a não ser pela graça de Deus, poderia ser eu. O que quer dizer isso exatamente? É que diante, né, de uma crise, de uma pessoa de difícil convivência, às vezes não é nem um dependente químico, mas é uma pessoa pouco confiável, é um inimigo que você tem dentro da família, que você não pode evitar de conviver, de conversar, que mesmo que você não more debaixo do mesmo teto, você não pode ser indiferente, porque isso não é saber amar, né? Mas respeitar o jeito que o outro é, o jeito que a outra pessoa escolhe para viver, para agir, para fazer acontecer. Afinal de contas, a gente vive na Terra, né? Um local onde o livre-arbítrio é livre, onde o livre-arbítrio é amplo para você agir tanto na luz quanto nas trevas. Cada um faz o que quiser e tem feito. Ninguém está sendo impedido de fazer o que quer. Todo mundo está fazendo exatamente o que quer. Ou na luz, fazendo bem consigo mesmo, fazendo bem para as pessoas, ou agindo nas trevas. Por mais que sejam pessoas que vão à igreja, que estudam a Bíblia, mas há muitas pessoas que tentam buscar a luz, mas agem de forma bem trevosa, de forma muito destruidora dentro da nossa família. Sempre há pessoas muito difíceis de convivência, pessoas que possuem uma visão de vida e impõem que as pessoas andem naquele ritmo de vida, naquela ansiedade, naquela loucura, naquela visão de vida. Aquela maneira de enxergar a vida. E quem não consegue enxergar daquele jeito, a pessoa persegue, né? Emana pensamentos matadores, pensamentos aniquiladores. E se você estiver suscetível, e quem não está, né? Uma hora ou outra, alguém de nós sempre está suscetível, somos humanos, afinal, não é? É muito difícil você conseguir se manter equilibrado 100% o ano inteiro, né, bem, tranquilo, em paz. São preocupações, né, são surpresas, são cansaço, tudo isso mina a energia e pode te deixar vulnerável, né? E é nessa hora que essas pessoas que você até então consegue ter um
um bom equilíbrio para lidar no relacionamento, para lidar com a pessoa difícil de convivência, nessa hora aí que você é bombardeado, porque a energia trevosa que essas pessoas emanam pelo pensamento, pela fala, tem poder, né? Mas elas acreditam que isso não tem retorno, né? Que a ação delas não possui reação. Elas acreditam que elas vão ficar imunes, né, do que elas estão agindo, né? Bom, o tema é compaixão. Para a gente sair da impaciência, para a gente sair da crítica em relação a essas pessoas difíceis que a gente é obrigado a conviver, que não tem como dizer. Se você larga a pessoa, logo vem, vai aparecer outra, vai surgir outra. Igual quanto aquela que você estava rejeitando, sendo indiferente, vai surgir alguém igual, às vezes até um pouco mais complicada, para você trabalhar a aceitação. Então, nós temos que exercitar, fazer o treino, né, sair da impaciência, sair da ansiedade, da crítica e do ressentimento em relação às pessoas que nos rodeiam, pessoas que fazem parte da nossa vida, pessoas que são amigos também, pessoas difíceis, que causam problema, que nos afetam, tiram a nossa paz, causam preocupação, mas não deveria. Nós não deveríamos sermos afetáveis, entre aspas, essa palavra não existe, né? Mas nós não deveríamos permitir que ninguém tire a nossa paz. Somos nós mesmos que deixamos as pessoas tirar a nossa paz. E aí a gente precisa exercitar esse treino, né, de sair da impaciência, sair da crítica, do julgamento em relação ao jeito das pessoas que elas querem ser, porque a gente não muda ninguém mesmo. Sair do ressentimento em relação às pessoas, principalmente família. Lembrar que quando as ações, quando os atos dessas pessoas nos aborrecem, nos afetam, lembrar que aquela pessoa poderia ser a gente. Essa atitude é uma atitude de compaixão, de nos colocarmos no lugar do outro, ao invés de criticar, de se ressentir com o outro que está te afetando, que está te irritando, te preocupando, causando desgosto porque a pessoa não é como você quer, às vezes é um filho, às vezes é um marido, é uma esposa, mas ao invés de você se aborrecer com a atitude deles, com as ações deles, você pensar, graças a Deus eu não sou daquela forma, graças a Deus poderia ter sido eu, uma pessoa que vivencia a mesma dificuldade que essa pessoa tem passado. Porque nós não sabemos o que esse membro da família sofre. Nós não sabemos com que ele luta. Então não nos cabe julgar, mesmo se soubermos, porque quando a gente descobre, aí que a gente evita o julgamento e a crítica mesmo, porque a gente, com a compreensão, a gente se torna mais solidários, mais em compaixão, mais capazes de ter compaixão pelo outro que nos aborrece, que nos tira a nossa paz. E quem de nós, né, não já tivemos ou ainda temos pessoas que nos causam enorme prejuízo emocional, às vezes material, pessoas que agridem verbalmente, agridem fisicamente, não é? Quem de nós, né? Então, nós não sabemos como o outro vê a vida. A gente sabe como nós vemos a nossa ótica de vida. A gente não sabe qual é a ótica de vida do outro. Então a gente tem que respeitar para conviver, né? Pelo menos de forma civil, né? Então, não nos cabe, em relação a essas pessoas, eu vou colocar aqui nesse quadro, apesar de que pela câmera sai invertido, mas vocês vão ter a ideia. Não nos cabe, em relação a essas pessoas que nos rodeiam, sejam familiares, amigos, até inimigos declarados mesmo, ou colegas de trabalho, não nos cabe vingar deles
Não nos cabe tentar compensar o prejuízo que eles nos causaram. Compensar. Tentar reparar o prejuízo que eles nos causaram. Isso dá o nome de alforria. Não nos cabe ficarmos ressentidos. Não nos cabe culpar a pessoa que nos feriu e nem se sentir culpado. Muita gente tem familiar com problema, com vício químico e sente culpa pelo modo do outro ser, porque bebe, porque fuma, porque usa outro tipo de droga, sentir culpado. Isso está errado. Isso aqui precisa de ajuda, porque às vezes só de saber não auxilia a gente não consegue sair dessa doença aqui, de se sentir culpado pelo erro dos outros, porque não foi uma boa mãe, porque não é uma boa esposa, porque não é um bom marido. Você não tem autoria sobre as atitudes do outro. E, por fim, não nos cabe ser cruel com a pessoa difícil de conviver, com a pessoa que nos causa prejuízo. Não nos cabe ser cruel, ser também indiferente, porque crueldade é indiferença, né, gente? Sinônimo. Indiferença. Eu tô escrevendo porque você consegue memorizar mais, se policiar melhor, só por isso. Só para ajudar a fixar. Isso aqui é uma maneira trevosa de ser. Vou até colocar aqui, ó. Se você age assim com a pessoa da sua família que é difícil de convivência, você está agindo de maneira trevosa. Isso não é luz, isso não é amor. E você prejudica muito mais a você mesmo do que a pessoa com quem você está tentando se vingar porque te causou prejuízo, porque você está tentando compensar o erro, tentando reparar o erro, fazendo alguma coisa contra essa pessoa. É um tipo de vingança, né? Qualquer situação, né, gente? A pessoa faz alguma coisa e você cria retaliações contra a pessoa que te prejudicou. Então, quando você se enche de toxinas, né, de ressentimento e age com crueldade com a pessoa, ou age de maneira indiferente, ou quando você culpa a outra pessoa por tudo que está acontecendo e não percebe quais são os seus atos que estão contribuindo para que a pessoa continue virando nesse mesmo sistema doentio de ser, quando você não procura saber até que ponto você sim está colaborando, e aí você tem que parar de sustentar a pessoa continuar sendo daquele jeito, deixando ela, se ela quiser continuar sendo daquele jeito, isso é com ela, mas não pague por isso, não dê dinheiro, não discuta, porque tudo que você faz nesse sentido de dar dinheiro, de facilitar, de pagar as contas da pessoa, de tudo isso, você está colaborando para a pessoa permanecer no vício. Então, se ela quer ter viciada, tudo bem, é a opção dela, mas sustente o seu vício, você não tem nada a ver com isso. Toda vez que você acredita que você tem que sustentar o vício do outro, pagando as dívidas do outro, pagando a destruição que o outro causa, você não está deixando o outro reparar por si mesmo a consequência dos atos insanos deles. Então, você está sendo tão insano quanto a pessoa problemática da sua família. Então, agir dessa forma, agir com crueldade, com indiferença, né, ficar com raiva, ressentimento, você está se intoxicando, está criando doenças para você, diabetes, câncer, problemas hormonais dos mais diversos, problemas até de infertilidade, dificuldade de ficar grávida, problemas da tireoide, doenças autoimunes, série de doenças.
Então procure se policiar se você tem familiar problemático em relação a isso aqui. Porque isso faz muito mal, mais a você do que ao outro que você está alimentando isso aqui, ó. Esses termos. Procure usar melhor o seu tempo de forma a praticar a gratidão em atitude, não só em oração, praticar a gratidão pelas bênçãos incontáveis que você recebe no dia a dia. Não alimentando, não ficar com o pensamento fixo naquilo, no transtorno que aconteceu, ou no que ainda vai acontecer, ficar preocupado, ficar em ansiedade, caminhando para o pânico. Porque nós não temos o controle sobre ninguém, nós não podemos evitar nada, nossa preocupação não vai mudar nada. Mas se você se policia em relação a isso aqui, você evita que mais caos, mais conflito aconteça. Você consegue ajudar a outra pessoa a se perceber insana e buscar ajuda. Compreende? Tudo isso é exercitar a compaixão. E eu quero comentar para vocês uma diferença básica entre uma visão ensinada pela sociedade sobre compaixão e o conceito de sociedade de um ponto de vista mais elevado. Cabe a você continuar alimentando um conceito limitado ensinado pela sociedade ou começar a treinar um conceito mais elevado sobre a compaixão. E como que é esse conceito elaborado pela sociedade que a gente alimenta como a mais pura verdade? É aquela compaixão em que você tem piedade pela desgraça alheia, pelo infortúnio alheio. Você sente, é sentimento, sente misericórdia pelo sofrimento do outro. E esse sentimento você pode canalizá-lo de maneira positiva, ajudando efetivamente a pessoa, ou de maneira negativa, quando você interfere, quando você desrespeita, quando você quer mudar o outro, quando você se destrói, ainda destrói o outro. Então ainda tem essas duas opções ainda, de você ter esse sentimento de compaixão, de piedade, de misericórdia diante do infortúnio de alguém, seja qual for. Então esse sentimento de piedade que nos inclina a ajudar alguém precisa ser avaliado se você não está julgando essa pessoa como vítima incapaz de sair do problema por si mesmo, sem precisar do seu comentário, sem precisar da sua crítica. Se for um abraço, uma palavra amiga, né? Mas sem querer interferir, sem querer dar conselho do que fazer, do que é melhor, de ir lá resolver o problema da pessoa, acreditando, né, que a pessoa é capaz de sair daquilo por ela mesma. Mas a visão de compaixão da sociedade, as pessoas não acreditam que a outra pessoa, por mais que seja um viciado, qualquer coisa, uma pessoa falsa, uma pessoa que não tem amor, que oscila entre o amor e o ódio, pessoa que não sabe amar. Normalmente as pessoas são compelidas a ter compaixão porque acreditam que aquela pessoa é uma coitadinha, uma vítima que não tem capacidade de resolver o problema que ela mesma criou por si mesma. Então vai lá interferir, vai lá dar palpite, não, faz assim que é melhor, pode ser melhor para você. Mas isso porque a gente está julgando que o sofrimento que ela está passando, que a dor que ela está passando é algo negativo. Mas quando alguém está passando algo maravilhoso, vivenciando algo maravilhoso, você quer ir lá aliviar o sentimento de alegria que a pessoa está passando? Ninguém faz isso, né? Porque as pessoas julgam o sofrimento, a dor como algo negativo. Então elas acham que só deve interferir nesse momento. E na verdade não deveria interferir em nenhum momento. Porque se fosse para interferir, por que as pessoas não interferem quando alguém está passando um sucesso, está passando um bom momento na vida, uma felicidade? Ninguém chega lá, né, para dar palpite nem nada. É porque as pessoas simplesmente rotulam algo de ruim, algo de bom, algo de negativo, algo de positivo. Enquanto que, na verdade, o sofrimento e a dor são necessários para que a pessoa tenha a oportunidade de escolher entre querer se cuidar ou não.
Porque não vai ter outra forma da pessoa se cuidar se não for através do sofrimento. Ela precisa do sofrimento, precisa do fundo do poço, da dor, para ela sair, para ela mudar, para ela buscar ajuda. Aceitar a ajuda ofertada. Então, as pessoas acham que ir lá, ajudar, facilitar, arrumar a bagunça da pessoa que causa prejuízo na nossa vida, é ajudar. Acredita que isso é compaixão, mas isso daí é um conceito de compaixão da sociedade. Mas a gente precisa lembrar que todo mundo é capaz de fazer uso do seu próprio poder. Todo mundo é capaz de reconquistar o seu próprio poder e fazer uso dele em favor de si mesmo, em primeiro lugar. Agora, eu vou falar de um conceito mais elevado da compaixão. Que quando você vê o sofrimento do outro, a dor do outro, da forma como eu acabei de falar agora, como algo abençoado, onde não precisa você se transtornar porque o outro se machucou, porque o outro bateu o carro, porque o outro teve uma perda material, alguma coisa nesse sentido. E não precisa você se afetar. Quando você está se afetando, você está tendo uma compaixão de visão tridimensional, 3D, uma visão limitada, uma visão de conceitos da sociedade, social, visão limitada, uma visão apenas materialista. Mas quando você tem uma visão elevada, mais espiritualizada sobre o que é a verdadeira compaixão, você vê o sofrimento, a dor, como algo que é digno de agradecer a Deus. Graças a Deus aconteceu essa crise, esse problema. Quem sabe vai ser dessa vez que essa pessoa vai se despertar. E você não se afetar, ficar em paz, ficar tranquilo, não ir lá se intrometer, não ir lá fazer críticas. Fala, não falei que devia ter feito assim? Já te falei. E qualquer coisa do gênero, né? Esse conceito de compaixão numa visão mais elevada nos leva a compreender um ponto de vista maior, mais amplo do que é realmente a compaixão. E que Deus é compassivo, Deus nos ama incondicionalmente. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de compreender isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de agirmos como filhos de Deus, porque nós somos, de amar incondicionalmente, de sermos compassíveis diante do caos, da crise alheia? E às vezes quem age assim a gente até julga, né? Aquela pessoa é fria. Será que é mesmo? Fria ou é uma pessoa equilibrada? É porque a visão, o conceito é limitado. Uma visão pobre sobre compaixão. Nós precisamos exercitar realmente uma atitude divina, porque nós somos filhos de Deus. Agir de maneira compassiva, amar incondicionalmente, fugir desse tipo de reação aqui, que eu pontuei aqui para vocês. E a gente só consegue sermos compassivos, a gente só consegue exercitar essa visão mais elevada sobre compaixão quando a gente sai do julgamento, do que é bom, do que é ruim, do que é negativo, do que é positivo, simplesmente deixa as pessoas viverem livremente. Nós estamos na Terra, aqui é um local de livre ação. As pessoas são livres para agir nas trevas ou na luz. Então, quando você não se afeta, quando você consegue sair do julgamento, de atribuir que o comportamento, do que a atitude do outro, de que a ação do outro é positiva ou é negativa, quando você exercita isso, quando você procura ser semelhante a Deus, porque você é filho dele, e é esse o nosso norte, nosso objetivo, de agirmos como ele, então a gente está começando a exercitar, fazer uso de uma visão mais elevada sobre compaixão. Quando a gente exercita, não tentar neutralizar a insanidade do outro, as atitudes negativas do outro. Porque a gente, ao negar que o outro tem capacidade de se resolver, mesmo diante da dor, do sofrimento, é uma visão limitada. Nós temos que fazer uso do nosso poder. Nós não podemos continuar negando o nosso poder. Então, faça uso do seu e deixe o outro aprender por ele mesmo, no tempo dele. Um dia a pessoa vai descobrir
que ela tem poder de sair de qualquer situação destruidora, vícios, qualquer coisa assim. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu deixo agora os próximos minutos para comentários, perguntas, fiquem à vontade. Eu vou procurar aqui nos comentários anteriores se já houve alguma pergunta, algum comentário. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, obrigada por estarem compartilhando, levando esse entendimento para mais gente, que pode ajudar muita gente a deixar de sair do sofrimento, deixar de sofrer, de ser cruel, indiferente, de fazer revanche, né? E procurarmos exercer mais a gratidão por tudo que acontece. Não foi assim que Jesus ensinou? Agradecei-vos por tudo que vos acontece, entre aspas, né? Entre parênteses. O que é tudo? Tudo de bom e tudo que é negativo. Tudo que a gente rotula de negativo, de positivo, de bom, de ruim, tudo. Tudo. Se ele estivesse falando para agradecer só as coisas boas que acontecem, ele teria falado, né? Se ele falou tudo, é porque envolve tudo. Não há espaço para rótulo, não há espaço para julgamento. Que bom, Marielza. Obrigada pela sua presença. Boa noite. Que bom. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada, Cleci, querida. Obrigada pela presença carinhosa, Magnólia. Só nobres pessoas aqui, que isso? Só ouro aqui hoje. Meu Deus, que honra vocês aí. Quanta honra, cada um de vocês. Todo meu respeito, meu carinho, minha admiração por cada um de vocês. Muito honrada, viu, pela presença. Bom, deixa eu ver se surgiu, porque eu olhei aqui as anteriores, não houve nenhuma pergunta, não, nenhum comentário. A Carmen falou, tenho a mania de sofrer pelos outros, um atraso. Bem sei, sim, muito. Um grande atraso de vida, um tempo e uma energia poderosa, valiosa, que você podia estar utilizando, canalizando para você mesma, para se cuidar, ficar melhor, mais forte, imbatível, diante das ações trevosas de pessoas que estão fora, né, da verdade, fora de uma atitude de filho de Deus, né? Pessoas que têm a Bíblia na mão o tempo todo, que vão à igreja, falam de Deus e tal, mas na prática não atuam como tal. Estão o tempo todo destruindo pessoas porque as pessoas não estão sob o comando delas, não estão sob o controle delas, então elas estão o tempo todo utilizando a mente, né, de maneira trevosa. São pessoas que agem nas trevas, que agem no mal. Não sabe o que é o amor, não sabe amar, tem muita dificuldade. E nos cabe o quê? O que a gente aprendeu hoje? Termos compaixão por essas pessoas. Mas aí, diante da compaixão, do termo de compaixão, você tem duas opções. Ou de continuar tendo uma visão de terceira dimensão da compaixão, ou de você começar a treinar uma visão mais elevada sobre a compaixão, começar a agir como um verdadeiro filho de Deus, não achar que a insanidade dos outros, o que as pessoas nos causam de prejuízo, que isso é ruim, que isso é negativo. Não, agradecer a Deus por aquela pessoa agir daquela forma, ter feito aquilo, ter criado crise e tudo mais. Essa é a verdade, gente. Se você quiser parar de sofrer, é só seguir essa cartilha aí que vai dar certo. Você vai evitar de criar doenças para você, problemas, e vai dar trabalho para curar, viu? Certas doenças são difíceis de curar e as pessoas não sabem por que as criaram. Justamente porque não estão vivenciando isso que eu estou comentando hoje, que é o ensinamento de autoconhecimento, que é um ensinamento profundo, simples, mas que a maioria desconhece, não vive. Silvia, ela comentou, tenho sofrido muito com minha mãe internada na UTI há um mês, não estou conseguindo lidar com esse sofrimento.
Começa a agradecer a Deus, orar por ela, fazer o que você pode, não sai do seu centramento. Tenha fé, exercite a fé em Deus. A sua apreensão, a sua dor, a sua preocupação não vai impedir que ela passe pelo que ela precisa passar. Se ela está doente, está passando por aquilo lá, ela também, pela vez dela, foi autora, né, dela estar lá. Ela não está lá por acaso, ela precisa estar lá, não é por acaso. Tem que ser, porque faz parte do aprendizado dela, de vida, do amadurecimento dela. Mas se você se cuidar, você vai evitar que você um dia venha ter que ir para uma UTI da vida aí, né? Então, exercitar, não é fácil? Concordo, não é. Mas a gente é capaz, a gente tem que lembrar de fazermos uso do nosso poder, porque nós somos filhos de Deus, não é verdade? Quem concorda? Se você fica sofrendo, fica fora da fé, na ansiedade e tal, você não está agindo como filho de Deus. Compreende, querida? Fique bem. A Marta comentou, eu sou sofrador de todos os amigos e familiares. Ei, Marta. Eu posso já ter uma radiografia sobre a sua saúde, hoje ou futura, para quem age dessa forma. Porque é um tipo de compaixão, né, limitada, né? Porque você acha que o sofrimento, a dor do outro, os problemas do outro, não são necessários, não são positivas e importantes para o crescimento daquela pessoa. Tem muita gente que se sobrecarrega, carrega a cruz dos outros, vai lá, paga as contas, empresta dinheiro e nem pode, nem tem condição. E acha que a pessoa vai pagar, ainda fica esperando, ainda fica depois com raiva do outro que não pagou a dívida. Mas você não deve emprestar dinheiro, vender fiado, isso aí é óbvio. Vender o fiado, bye bye. Se você conseguir receber o dinheiro de volta, você é uma pessoa de muita sorte. Ainda mais numa crise dessa, as pessoas não vão pagar mesmo. São poucas pessoas que honram. A pessoa que pede emprestado dinheiro é uma pessoa que já está agindo de má fé, né? Porque se ela não consegue controlar as finanças dela, ainda promete, ainda mente que vai pagar depois, enrola, né? Está agindo nas trevas, né? Está mentindo, está roubando, né? Pede dinheiro emprestado, não honra. Aí é errado quem está pedindo ou é errado também quem empresta sem poder emprestar? Se você pode, aquilo não vai te fazer falta, ótimo. Mas se você está dando, está emprestando dinheiro, achando que o outro vai te pagar, você está errado, você vai se decepcionar muito. Dificilmente alguém vai te pagar, vai te retribuir. Principalmente que a gente está num mundo, né, tão egoísta, né? Que as pessoas querem ser ajudadas, mas elas não querem ajudar ninguém. Querem ser ajudadas, não querem ajudar ninguém. Puro egoísmo. Elas só querem me dá, pede. Aí você oferece, você pode e elas continuam pedindo mais. Aí se você não disser não, elas vão continuar abusando de você. E aí quem é errado nessa hora? Você que deixa o outro te abusar. Aí é conceitos errados, né? Sobre compaixão, a dificuldade de dizer não, né? De achar de sentir culpa pela tragédia alheia, que só porque você é da família você tem que bancar o outro. Essas coisas aí que só te destroem. Né? Uma pessoa próspera, ela não entra nessas furadas. Ah, mas é uma pessoa fria, egoísta? Não, não é não. É uma pessoa inteligente e emocional. Ela não interfere na vida alheia. Ah, mas é o pai, é o irmão, tal. Não interessa. Um dia vocês vão descobrir isso, quem não concordar. Você não precisa ficar com raiva de mim porque eu tô falando isso. Simplesmente procure investigar mais, procure ler mais, você vai chegar a essa conclusão. Você não precisa achar que, julgar, tá me ofendendo com isso, tal. Por favor, você não tem que se sentir ofendido por nada e nem por ninguém, né? Não tem que julgar nada de errado nem de certo. Mas procure investigar antes de julgar. Vai lá investigar, vai lá estudar mais sobre o assunto, se dar melhor na vida e prosperar e ser feliz. Porque ninguém merece ficar carregando a cruz dos outros, já não bastasse a sua própria cruz, né? A Carmen Lígia comentou: muito bom, aprendi muito como lidar com as colegas que me tiram do sério. Vou tentar me controlar e ter compaixão. Que bom, querida. Um grande abraço carinhoso para você. Muito obrigada por mais esse aprendizado. Boa noite. Que bom. Fico feliz que há pessoas, mesmo poucas, que aproveitam que a gente está aqui compartilhando humildemente, com toda a precariedade que eu tenho, com todas as minhas falhas e minhas limitações, mas a gente está trazendo aqui
entendimento, compartilhando entendimento que pode transformar a vida de verdade, se você procurar seguir, vivenciar, treinar, usar no seu dia a dia. Com certeza você vai se dar melhor. Então aqui eu me despeço, deixo meu abraço para cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, ainda é terça-feira, a gente tem toda a semana pela frente. E vamos que vamos, não importa se o mundo tá ruim, tá caindo, se os planos não estão dando certo, vamos que vamos, é um passo de cada vez, um pé na frente do outro, com fé em Deus que a gente vai chegar lá, alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos de um jeito ou de outro, principalmente se a gente anular um comportamento trevoso da nossa vida e começarmos a ter compaixão, a amar o outro incondicionalmente, a exercitar o amar o inimigo, as pessoas complicadas, as pessoas que nos causam prejuízo, de maneira incondicional, né? E é muito fácil a gente amar as pessoas boas, né? As pessoas queridas, mas é difícil, né? O treino de amar o inimigo, mas é por isso também que a gente está aqui, nessa escola da vida. Beijo! Até a próxima!